Olá! O IBGE não terá dinheiro para fazer o censo demográfico este ano. 90% dos recursos foram retirados do orçamento federal. E o censo demográfico é feito a cada 10 anos. Esse é o assunto do mundo político de hoje. Eu vou conversar com o professor de Sociologia da UFMG, Marden Barbosa Campos, que integra o Observatório Latino-Americano de Censos de População. Marden atuou no IBGE por 15 anos. Professor Marden, muito obrigada por atender o mundo político. Nada, prazer é meu. Marden, o último censo brasileiro realizado pelo IBGE é de 2010, não é? O de 2020 foi adiado por causa da pandemia, seria feito esse ano, mas agora o orçamento sofreu um corte, o orçamento da União sofreu um corte e retirou daquilo que é dotado para o IBGE 90%, como eu mencionei há pouco, do dinheiro total. Que tipo de informação o Brasil deixa de ter ao não realizar um recenseamento? Nesse caso aí, já 11 anos depois, não é, de 2010. Olha, o censo, ele é, vamos dizer assim, a base estatística para a construção de milhares de tipos de informação. Além da informação que o censo, propriamente dito, fornece, ele ainda é o denominador, digamos assim, a base para se calcular diversos tipos de dados e estatísticas e informações do país, como, por exemplo, as taxas de mortalidade, né? ou a incidência de doenças, entre outras coisas. Certo? Então, a gente está vivendo já um verdadeiro apagão estatístico. Nós não conseguimos realizar uma contagem da população em 2015, por conta de restrições orçamentárias, que para nós já foi extremamente problemático, que a recomendação é que sejam realizados censos decenais e, de preferência, com contagens da população no meio das décadas. A gente não realizou, e aí não realizamos o censo no ano passado, e, ao que tudo indica, também não teremos o censo esse ano. Então, se a gente consegue, por exemplo, realizar o censo ano que vem, 2022, só teremos os resultados definitivos a partir de 2024, 2025. Então, ficaremos aí quase uma década e meia com desconhecimento da realidade social brasileira em diversos aspectos. Só para quem está nos acompanhando entender, por que demora tanto para se consolidar esses dados? Né? Você falou em 2025. Né? Se fizesse ano que vem. Na verdade, o plano de divulgação do censo ele é longo. Então, no mesmo ano que se realiza o censo, se tem os resultados preliminares, que são, por exemplo, o tamanho da população, dos entes federativos, do país, dos estados e dos municípios. Esse número, no próprio ano de realização do censo, a gente já tem acesso. Mas, ao longo do tempo, mais informações que foram coletadas, grande parte do questionário da amostra, que é a pesquisa em maior profundidade, elas demoram para ser tratadas, para ser trabalhadas, para serem criticadas e condensadas. Demoram. O plano de divulgação do censo ele costuma ter mais de 2 anos, até que a gente tenha informações definitivas. E, ao longo de uma década, né, tanto o IBGE, porque o censo, quando ele é realizado, ele é o ponto de partida, como a gente diz, de uma década de conhecimento e de estudo sobre a realidade brasileira. Então, até hoje, ainda se produz informação com base nos últimos censos. A gente nunca para. A questão é que, hoje em dia, nós estamos partindo do conhecimento que foi coletado uma década e um ano atrás, 11 anos atrás. Isso é muito complicado, porque a sociedade é muito dinâmica, né? A gente não tem ideia do que aconteceu na última década, principalmente no nível municipal, porque a gente tem outras pesquisas, muitas delas do próprio IBGE, que dão conta de atualizar estatísticas em níveis agregados, como, por exemplo, do país e dos estados. Agora, para municípios, a gente está no completo apagão estatístico. Um exemplo
bastante atual é a distribuição de vacina. Não sabemos quantos idosos vivem em cada município e qual a idade deles. Não sabemos, temos estimativas. Por isso, a gente tem visto muitas prefeituras reclamarem que as doses distribuídas para elas são insuficientes para vacinar suas populações, porque não sabemos quantas pessoas vivem nos municípios do Brasil e, menos ainda, qual a idade delas. Esses dados são de 2010. Os dados que são de 2010 atualizados. Plano Nacional de Vacinação pelas prefeituras e tal, de 2010, atualizado em quando? Não, eles são atualizados anualmente, com base em modelo matemático. Certo? Esse modelo matemático, ele é muito bom, muito preciso, mas no nível municipal ele traz muita incerteza, porque ele parte da tendência observada entre os diferentes censos demográficos, certo? Então, a população que a gente tem hoje de um pequeno município, pela estimativa populacional, seja feita pelo IBGE ou qualquer outra instituição, ela vai partir da tendência de crescimento observada naquele município em relação aos últimos censos, ou seja, 1991, censo 2000 e censo 2010. Se houve algum evento extraordinário no município após 2010, esse modelo não vai incorporar. Então, por exemplo, se for instalada uma grande indústria, ou se uma grande montadora de veículos, por exemplo, fecha as portas, né, aí há um impacto na população. Esses modelos não conseguem atualizar o impacto desses grandes empreendimentos, ou seja, muitos municípios não sabem a população restante. Qual que é o reflexo disso, de não ter esses dados com precisão para políticas públicas, não é? Para aquilo que vai ser, onde vai se para o orçamento, onde vai se colocar o dinheiro, que decisões têm que ser priorizadas. E essa pergunta serve tanto para o governo federal, que repassa aos municípios fundos, funciona assim, a federação, né? Há muitos repasses de recursos em várias áreas. Enfim, qual que é o impacto disso para as políticas públicas? Onde vai se sentir mais o efeito de um atraso desse? Olha, primeiro você tem um impacto mais geral, digamos assim, mais genérico, que uma das bases de funcionamento do Estado é a estatística. Não por isso, né, não tem o mesmo nome, né? A estatística deriva do Estado, é uma ferramenta de controle do Estado. O Estado está às cegas, tá? Nós estamos elaborando políticas públicas às cegas, porque não conhecemos com precisão a realidade da nossa população. Reenfatizo, principalmente em pequena escala, aos pequenos municípios, porque no nível agregado a gente consegue ter informação a partir de outras pesquisas, certo? Agora, tem uma parte prática que é a distribuição do recurso, né? O FPM, por exemplo, o Fundo de Participação dos Municípios, depende da população que o município tem. Como a gente não está atualizando essa população estatisticamente, apenas a partir do modelo matemático, muitos municípios estão recebendo mais do que deveriam, certo? E outros estão recebendo menos do que deveriam, por conta da imprecisão dos modelos matemáticos aplicados na estimativa da população. Então, nesse caso, tem municípios se dando bem, tem municípios se dando mal. Há outros elementos compensatórios, né, para amortecer o impacto do FPM, mas eu não sei te dizer com precisão, mas o percentual de municípios que dependem completamente do FPM para existir, né, para sua gestão interna, é elevadíssimo. Eu imagino que seja da casa de 70%, 80% do município do país. Posso estar enganado, mas é um percentual muito elevado. Enfim, então nós estamos aí com uma injustiça na distribuição de recursos. Fora o fato, que eu já enfatizei, de estarmos fazendo políticas públicas às cegas, principalmente no nível municipal. No caso da pandemia e no caso da vacinação, isso aí deve ter um reflexo do momento, não é?
Tem reflexo. Não ter esses dados de forma atualizada. A distribuição de vacina, como ela está seguindo o perfil populacional, ou seja, está sendo feita quase que exclusivamente seguindo a idade das pessoas que residem em cada município, ela vai ter distorções, certo? Aí, alguns municípios vão ficar... Como há uma escassez de vacina, né? O Brasil é um exemplo de vacinação. É impressionante quão rápido a gente consegue vacinar. A questão é que a gente não tem vacina. E aí fica muito difícil distribuir a vacina. Então, alguns municípios vão receber a mais, e eu duvido que eles vão devolver essas vacinas. Por outro lado, alguns municípios vai faltar vacina. Então, isso você pode observar muito claramente se você pegar a faixa etária que está sendo vacinada em cada município. Enquanto nós temos locais no Brasil em que as vacinas já estão aí 69, 68 anos, Belo Horizonte mesmo já vai começar a vacinar a população de 69 anos, em muitos municípios ainda estamos com 73, 74. Isso é entre outros assuntos, um problema de estatístico, de a gente não saber quantas pessoas residem no município. Porque a gente precisa... Pode ter chegado menos vacina do que o município precisava. O exemplo é o seguinte: eu preciso vacinar minha população de 74 anos. Quanto que ela é? A gente acha que ela é de 15 mil pessoas. Então, chegam 15 mil vacinas, certo? Acontece que a fila tem mais de 15 mil pessoas, então falta vacina. Então, nunca que você consegue descer para 73, para 72, você fica preso naquela faixa etária, porque tem mais pessoas com 74 anos do que as vacinas que chegaram. Isso aí é o cotidiano da Secretaria de Saúde hoje. Nem estou falando de desvio, né? Estou pegando aí a questão central. Educação. A educação é uma área que sofre muito com o impacto de um atraso desse? A educação é uma área que a gente tem estatísticas muito boas produzidas pelo próprio Ministério da Educação, pelo INEP, que é o censo escolar. Ele hoje é uma pesquisa de qualidade muito boa, e ele trabalha... A gente tem um probleminha ao realizar o censo com a medida de crianças fora da escola. A gente estimar crianças fora da escola. Aí pode ser que a gente tenha problemas sem o censo, mas da população escolar, a gente tem uma fonte alternativa que é muito razoável, tá? E como é um grupo populacional que está decrescendo, né, tanto o percentual como o número absoluto de crianças no Brasil vem diminuindo por conta das famílias terem cada vez menos filhos, então esse gap, né, esse atraso na realização da pesquisa tem menos impacto. Já com relação à população idosa, o impacto é grande e só aumenta, porque é uma população que cresce muito hoje no Brasil de forma acelerada. E aí a gente está completamente sem informação de quantos idosos são e a idade precisa das pessoas. Nós temos problemas sérios com isso. Problemas até na questão previdenciária, né, de repartição de recursos. Só isso que eu ia completar. Sim. Me ocorreu também que o censo ele é usado para as populações na hora das eleições, né? Para definir quem vai para o segundo turno, que cidade tem segundo turno e não, né? Quer dizer, isso influi inclusive no processo né, da democracia, do funcionamento da democracia no país, né? A cada 2 anos. Olha, é uma infinidade de usos do censo. Certo? Ele é usado para fazer políticas públicas, é usado para as empresas fazerem estudo de mercado, é usado para diversos tipos de estudo de impactos ambientais, porque no censo você tem quantas pessoas moram em cada lugar, por idade, mas você tem a escolaridade das pessoas, a renda das pessoas, deficiência. O censo é uma fonte de informação sobre determinados tipos de deficiência física e mental da população, informações sobre nascimentos, informações sobre condições de vida nos domicílios, quem tem máquina de lavar, quem tem geladeira, quem tem carro, quantos tem. Então, assim, é uma infinidade de usos, não só pelo poder público, como pela academia, pelas universidades, escolas, como pelo setor privado, né, para a gente planejar a economia. Uma empresa, quando vai expandir sua ação em determinada área, ela precisa saber quantas pessoas estão lá, quantas pessoas ganham e etc. Então, assim, é impossível enumerar
os usos da informação do censo demográfico. É uma coisa muito triste que a gente está passando, porque o Brasil é uma coisa similar, uma tragédia tão grande quanto a da área de saúde, porque o Brasil é uma referência em censo demográfico. Nosso primeiro censo demográfico foi realizado em 1872, ainda no Império, certo? E tirando a interrupção pela questão das guerras mundiais, nós temos censos decenais de altíssima qualidade desde 1940. Houve um atraso de um ano, 90, foi realizado em 91, mas desde então a gente mantém uma série histórica de censos de elevadíssima qualidade, referência mundial. Poucos países do mundo têm um censo igual ao nosso, certo? Mesmo os países mais ricos, eles não têm um censo da nossa qualidade, não porque eles não conseguem. O que explica isso, não é? Foi uma... Eles têm... Na verdade, eles têm... Essa tradição, essa história. Os países mais ricos, eles têm outras fontes de informação, certo? Sobre a população, como, por exemplo, cadastros populacionais. Os municípios sabem quem mora onde e quais as características dessas pessoas. Então, eles dependem menos do censo. O censo é uma operação muito cara, não raro, né? Esse debate impacta o orçamento. E aí, esses países eles acabam investindo menos no censo porque tem outras fontes de informação. No nosso caso, nós praticamente temos pouca tradição de cadastro de população. Então, a gente depende do censo. E, por isso, sempre houve um investimento muito grande de recursos humanos e econômicos, financeiros, na realização do censo brasileiro. Desde o Império. A gente é dependente do censo. Por isso, a gente se estruturou muito bem para realizar o censo. O IBGE é uma referência internacional. O IBGE é suporte para outros países latino-americanos realizarem o censo, para países africanos realizarem o censo. O IBGE não só faz o censo brasileiro, como ajuda o censo de diversos países. Certo? Então, assim, é um know-how que o Brasil tem para exportar para o mundo inteiro. Muitas vezes, nós somos uma referência dentro das Nações Unidas em metodologia censitária. Então, é um desastre quando a gente não realiza um censo, porque não só a gente deixa de conhecer nossa população, como a gente perde know-how, porque o censo ele sempre incorpora os avanços tecnológicos, né, disponíveis. Sem esquecer que nós somos um país continental. Isso dá ainda, não é, a essa capacidade que o Brasil tem, também essa qualidade de trabalhar num espaço tão amplo. E talvez isso torne ainda mais caro o censo, não é? Só para quem você se referiu ao custo, não é? Que é sempre discutido quando tem que aprovar no orçamento, e dessa vez foi praticamente limado, a previsão inicial era de 3,7 bi. Isso caiu para 2,3 no enxugamento que o próprio IBGE propôs de fazer, né? Reduzir a amplitude da pesquisa, e acabou que teve um corte de 90%, ficou em 70 e poucos milhões, quer dizer, inviabilizou, pelo menos por hora, o censo. Mas, enfim, aí esse retrocesso está sendo apontado como um retrocesso, e foi apontada uma carta aberta de ex-presidentes do censo que dizem que o Brasil, sem recenseamento, junta-se a estados falidos ou em guerra, né? E a carta cita países como Haiti, Afeganistão, Congo e Líbia. Dessa extensão, dessa magnitude mesmo, a gente pode pensar que tem esse impacto caso a gente fique sem, ou nós já estamos sentindo os efeitos desse atraso no censo? Sim, o impacto é dessa magnitude, se não for maior, tá? Talvez eles tenham sido até comedidos em sua palavra. As palavras deles é um desastre. Estamos sentindo, como a gente conversou há pouco, sobre distribuição de vacina, né? Uma certa confusão, às vezes, na distribuição vacinal, né? Obviamente, se existisse um excesso de vacina, essa perda seria menos sentida, mas estamos sentindo, e o resultado está aí nas estatísticas de óbitos do coronavírus. Então, assim, é um dos impactos, né? Obviamente que isso não é só decorrendo da falta de censo, mas pode saber que um percentual de mortes ali se deve a uma vacina que não chegou a quem deveria
em parte, né? Não é o principal é porque não tem vacina, mas em parte porque não sabia que aquela pessoa morava ali. Certo? Agora, a situação é periquitante. A Angola sempre foi um caso que ficou décadas sem realizar censo por conta de guerra. Todos esses países que você citou, quando não se faz censo? Quando tem guerra, né? Coisa que a gente passa longe aqui, guerra no sentido de um conflito bélico, né, de largas proporções. Então, isso eu acho que aumenta a intensidade da tragédia, né? Porque a gente não tem motivo para não fazer censo nenhum, a não ser uma gestão, né, que claramente está promovendo o desmonte do Estado Nacional, e o censo é um patrimônio do Estado Nacional, e, pelo que nós estamos vendo, não é comum, tá? Isso não é da gestão atual, isso eu digo com bastante propriedade. Eu acho que tem, provavelmente tem algo deliberado. Quando o Paulo Guedes, atual ministro da Economia, empossou a presidenta do IBGE, que recentemente pediu demissão do órgão, mas até o ano passado estava conivente com a intervenção, né, que o IBGE sofreu, quando ele empossou ela, ele disse a frase: quem pergunta demais acaba descobrindo, acaba sabendo que não quer. Então, eu acho que isso ilustra muito bem a postura que é desse governo, mas não só desse. Tá? O censo nunca foi o queridinho dos governos nacionais, porque numa realidade social triste, como a gente vive, o censo vai mostrar isso, e isso acaba incomodando os políticos que visam quase que exclusivamente se reeleger nas próximas eleições. Então, o censo nunca foi um queridinho, tá? Mas os outros governos, gostando ou não, deixaram o Estado funcionar como ele era. Mas lembre-se que eu disse que a contagem da população foi cortada ainda no governo do PT, certo? Então, não estou politizando em termos partidários o corte de recursos, certo? Sim, do ponto de vista da democracia, pensando que nós temos um desequilíbrio, uma perda da democracia, que é histórico, não alcançamos um nível de democracia no país, muito por conta das nossas desigualdades. Que impacto você vê assim direto sobre isso, sobre esse fosso que nós temos permanente no país, né? Para você combater um problema, você tem que conhecer o problema, concorda? Você está com uma dor, se você não for lá fazer um exame, você não sabe qual remédio você tem que tomar. Então, a metáfora é bastante adequada ao caso do censo. Você tem problemas sociais, se você conhecer, você não tem como combater. Então, existem situações muito preocupantes na realidade social brasileira que a gente desconhece, porque a gente não está tendo como fazer o diagnóstico. O censo é o diagnóstico. No início da pandemia, houve um episódio assim, impressionante, que o governo, o Paulo Guedes, inclusive, disse isso, que descobriu os invisíveis. Né? Esses invisíveis, e que representam aqueles informais na economia, né? Que vivem numa situação muito limite, muito precária, tem a ver com a falta da gente medir a realidade para a economia do país, não? Sim, o prefeito Calil, há pouco tempo, numa entrevista, ele disse uma coisa que é muito interessante, não só dele, mas ele disse: olha, as classes altas não conhecem a pobreza, certo? Eu fiquei com isso na cabeça, fora as implicações políticas dessa frase, de que realmente muitas das mazelas que o país vive é porque essas mazelas não estão expostas, as pessoas não sabem. E realmente não sabem, não é que as pessoas são mal intencionadas, elas não sabem que existem muitas e muitas pessoas residindo em casas em que moram, em que as pessoas dividem 3, 4 pessoas cada cômodo, cada dormitório, às vezes sem água, sem banheiro. Isso é uma situação muito comum no Brasil, não é uma exceção, uma raridade, não, é uma parcela substancial da população vive em condições precárias. E a gente, sem estatística, como que a gente vai mostrar o impacto, o alcance disso? Só para te dar um exemplo claro. Até há pouco tempo, se acreditava que isso era um problema das grandes cidades. E a gente tem vários indícios de que é um problema que se alastra pelas pequenas cidades, pelo interior do país. Só que a gente não tem segurança para afirmar, porque falta estatística, certo? Mas os processos de periferização e precarização da moradia
Hoje eles estão não só nas grandes cidades, cada vez mais nas médias e pequenas cidades. Só que sem o censo a gente não consegue mostrar isso com clareza e dimensionar isso. E é um problema seríssimo. E no caso da pandemia, tem tudo a ver com a contaminação. Você imagina como, né, as pessoas têm que fazer isolamento domiciliar. O domicílio tem 2 quartos, moram 6 pessoas. Né? Você imagina o significado disso. Você mencionou a fala do Paulo Guedes, que era quando a Suzana, né, a ex-presidente que pediu as contas recentemente, tomou posse. Ele fala que, então, que não era melhor não perguntar muito, não é? Que seria bom não perguntar muito. Isso teria a ver, aí fazendo uma comparação com outros países, com a Europa, com as referências que costumam ser referências pelo Brasil, não é? De desenvolvimento, que tem um pensamento dominante liberal. Isso tem a ver com o pensamento liberal? Ou é um perfil da condução da política econômica desse governo e de um olhar sobre a economia desse governo? Não, acho que não. Acho que é a incapacidade de pensar o Estado, né, como algo que precisa ser sempre aprimorado. Né? Limitação ou má intenção, mas no caso da gestão do Paulo Guedes, na estatística, né? O Estado mínimo não leva a esse tipo de pensamento, que o censo não é significativo, ou não? Essa discussão de Estado mínimo ela não existe, ela é uma ilusão. Porque, né? Estado mínimo aonde? O mercado precisa muito do Estado. Então, isso é uma desculpa para vender empresas. Certo? Ninguém quer Estado mínimo em lugar nenhum. Se você olhar, o governo americano está jogando quantos trilhões na economia lá por semana? Né? Não tem Estado mínimo. Certo? Essa discussão é para fugir do certo da questão, eu acho. Mas o caso do ministro Paulo Guedes é incapaz. Né? Já se mostrou incapaz para diversos tipos de política e atuação, e no campo estatístico é a mesma coisa. É completamente despreparado, grande parte dos quadros do governo atual, completamente despreparados para fazer o Estado funcionar em suas múltiplas dimensões, e entre elas a dimensão estatística. É um despreparo mesmo. Você considera que pode ser revista ainda essa posição do governo de não, e que foi abraçada pelo Congresso, na medida que aprovou um orçamento fazendo um corte tão radical de 90% dos recursos do IBGE? Isso ainda pode ser revertido para que o recenseamento seja feito a curto prazo? Tecnicamente falando, pode, mas é muito difícil. Né? Ninguém está muito preocupado com isso, a não ser as pessoas, um pequeno círculo da população mais informada e escolarizada, que sabe dos impactos que isso pode ter na próxima década. Né? Mas eu acho muito difícil de reverter isso. Bom, a gente trouxe esse assunto justamente porque no momento que nós estamos soterrados pelo noticiário da pandemia, da crise sanitária e da crise política também, dos movimentos políticos, a gente sabe o quão é importante para a política, para o país, essa questão. Então, reafirmamos aqui que foi muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações, e reafirmamos aqui a expectativa para que o censo ainda possa ser realizado. Vamos lá, vamos esperar. Conversei com o professor de Sociologia da UFMG, Marden Barbosa Campos, que integra o Observatório Latino-Americano de Censos de População. O Marden trabalhou 15 anos no IBGE, tem amplo conhecimento desse assunto e discutimos aqui o corte que foi feito no orçamento para o IBGE, que inviabiliza a realização do recenseamento esse ano e as consequências que isso traz para o Brasil em todas as áreas, e inclusive para o conhecimento do que acontece nos municípios acossados pela pandemia. É isso aí. Então, até a próxima. Obrigada, Marta.